Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso nono estudo bíblico do ano de 2025, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus esteja com todos vocês nesse momento. E nesse nono estudo bíblico do ano de 2025, estudaremos na nossa nona aula sobre os frutos do Espírito Santo. Iniciando a nossa aula de hoje, estudaremos os seguintes tópicos. No primeiro tópico da nossa aula de hoje, estudaremos sobre o que são os frutos do Espírito Santo. No segundo tópico, estudaremos sobre quais são os frutos do Espírito Santo. E no terceiro e último tópico, estudaremos sobre como podemos cultivar os frutos do Espírito Santo. O que são os frutos do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo são características morais e espirituais que se desenvolvem na vida de um crente em Jesus Cristo, como resultado da obra do Espírito Santo em nossa vida. Vejamos nessa nona aula do nosso estudo bíblico, no segundo tópico, quais são os frutos do Espírito Santo. A Bíblia lista os frutos do Espírito Santo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, e estão classificados em 9. Primeiro, amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz. Quarto, paciência. Quinto, benignidade. Sexto, bondade. Sétimo, fidelidade. Oitavo, mansidão. E em nono e último lugar, domínio próprio. Vamos agora para o terceiro tópico da nossa aula de hoje. Como podemos cultivar os frutos do Espírito Santo? Podemos cultivar os frutos do Espírito Santo em três maneiras diferentes. Primeiro, buscando a Deus. Segundo, obedecendo a palavra de Deus. E em terceiro e último, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós. Vamos agora para a conclusão da nossa aula de hoje. Mas o que nós aprendemos com o tema da aula de hoje sobre os frutos do Espírito Santo? É que os frutos do Espírito Santo são características morais, espirituais, que se desenvolvem na vida de um crente em Jesus Cristo. E que os frutos do Espírito Santo são em 9: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E também, para cultivar os frutos do Espírito Santo, temos que estar buscando a Deus, obedecendo a palavra de Deus e permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós. Então essa foi a nossa nona aula de hoje do nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra, onde na aula de hoje nós aprendemos sobre os frutos do Espírito Santo. Agradeço a todos que acompanharam mais uma aula do nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra. E espero que esse conteúdo de hoje tenha servido